Opa, Marcelo Bueno do Zéfiros Tarô. Isso o Zéfiros responde 8, que seria o último, né, das perguntas que foram enviadas para mim em dezembro. Algumas outras perguntas chegaram no meio do caminho e eu vou ver como é que eu respondo, mas aí eu já não vou ficar no frisson de responder um por dia, como eu fiz agora com essa sequência. Estou aqui na escola Swadharma, esperando uma cliente que eu acho que me deu o bolo, o que é sempre uma puta sacanagem, né? Porque eu saí do Grajaú para vir para cá, vou pagar pela locação, então, enfim, isso de vez em quando acontece e, enfim, não tem justificativa, né? Acho molecagem. Pode ser até que eu me engane, né? E se a cliente aparecer, eu não vou botar essa gravação no ar, mas eu acho meio difícil que não seja. A última pergunta foi sobre, vou esperar, né? Já que estou aqui com tempo de sobra, ainda tem tempo de locação, então dá para poder fazer a gravação por aqui. A última pergunta que foi feita tem a ver com o tabuleiro pessoal. Então, essa pessoa eu já conheço, né? Aluna minha, ela sabe que ela é mundo no tabuleiro pessoal, aí me perguntou, né? Qual é o maior desafio de alguém que é mundo? Então, está querendo lá os 3 tostões de informação para poder se entender nesse processo. O que é o tabuleiro pessoal? O tabuleiro pessoal na verdade, sim, existe o trabalho do Jaime Allis, e o Jaime Allis chama de arcano pessoal. Então, ele tem uma fórmula de calcular em cima da data de nascimento que vai extrair qual o arcano que seria o seu arcano de personalidade. E esse arcano de personalidade, o que eu acho legal é porque o Jaime coloca dentro do tabuleiro. Isoladamente, eu acho que essa coisa de dizer qual é o seu arcano pessoal é uma bomba, porque assim, então você vai se reduzir a uma carta e vai dizer que é aquela carta, eu não acho legal. Mesmo que a gente considere que toda a pluralidade da carta, se a carta está sendo trabalhada no nível mais baixo e doente, ou no nível mais elevado, né, de excelência, de refinamento, mas ainda assim eu não gosto de ser limitado a poucas coisas, né? Então, não por acaso eu sou aquário, então a gente é muita coisa ao mesmo tempo agora, então é um pouco por aí. Quando você coloca essa informação no tabuleiro, é diferente porque você começa a trabalhar com o tabuleiro como um todo. Então, não olho só a sua personalidade, mas eu falo das suas tendências de trabalho, a sua espiritualidade, do que você tem medo, o que te incomoda, né? E aí vai todo o processo do tabuleiro em si. Eu já tenho umas matrizes que eu deixo inclusive encadernadas, né? Que nem essa aqui. É por isso que eu falei que eu ia fazer esse trabalho. A princípio eu faria esse trabalho em casa, porque eu deixaria o celular num suporte para poder mostrar isso aqui com um pouco mais de habilidade, mas estamos aqui segurando o celular como sempre. Então, no caso aqui, né, do tabuleiro, seu tabuleiro do mundo, eu coloco o mundo na casa do mago, e aí todas as outras cartas seguem na sequência, né? Então a casa 1 é do mundo, a casa 2 eu coloco o louco, aí a casa 3, mago, papisa, imperatriz, parará, até que na casa do louco eu fico aqui com o julgamento. O que a gente pode falar desse mundo aqui, né? Obviamente eu não tenho nada disso de cabeça, né? Então eu olho e paro para fazer uma análise. Acho que uma das coisas que a gente pode pensar a respeito de alguém que é mundo, vamos pensar primeiro no mundo de uma maneira dando 3 passos para trás, né? Existe uma coisa aqui no Brasil, pode ser em outros lugares, mas eu vou falar do Brasil por causa de um exemplo específico, né? Então, sei lá, uma cacetada de tempo atrás, a Mônica Bonfiglio lançou um baralho dos anjos, e aí tinha uma coisa de dizer assim, porque a carta do mundo é a melhor carta do tarô, e essa coisa ficou meio que engessada, como se resumisse a carta do mundo a dizer que é a melhor carta e ponto, né? Então é sempre um super mega bônus você ter a carta do mundo em qualquer situação. Só que não é bem isso. De novo, a gente pode falar do mundo meio comprometido e do mundo evoluído. O mundo fala de finalizações, né? Fala de chegar ao estágio final de um ciclo para você começar o outro.
fala sobre integridade, né? Então, assim, o objetivo do louco é cruzar todos os arcanos até chegar ao mundo onde ele alcança de fato a sua totalidade, né? Onde ele consegue integrar todas as suas partes. Como ninguém aqui está integrado, né? Porque essa integração, né, é quase um estado búdico, né? Então estão todos aqui quebradinhos. Eu fico pensando aqui no mundo sobre alguém que está sempre descobrindo aquilo que está faltando, né? Então, há pouco tempo teve aquele livro lá que a Juti divulgou, né, do pedaço que me falta, mas vamos pensar aqui na história do quebra-cabeça, né, que você tem lá o quebra-cabeça e tem uma peça que está faltando. Enquanto essa peça não foi encontrada, você não tem a imagem toda montada. E que raio está essa peça? Às vezes essa peça não está aqui, não veio na caixa, né? Então você fica meio que vagando pela vida tentando encontrar o que vai me fazer inteiro. Será que o outro vai fazer inteiro? Será que o meu trabalho vai fazer inteiro? Será que a minha espiritualidade vai me fazer inteira? Será que o meu estudo vai me fazer inteiro? Será que é um projeto onde eu vou, né? Eu joguei para uma pessoa que é mundo também, e ele é mundo, e no Enneagrama ele é 4, né? E aí é outra história, mas enfim, eu lembro que eu falei isso para ele, né? É você entender que você é uma pessoa especial, mas especial como? Né? O que faz você ser diferente das outras pessoas? E às vezes tem essa busca, né? E tem esse dilema, tem essa questão a ser trabalhada. Então, temos uma prévia aqui de mundo falando de personalidade, né? O mundo pode ser encaixado aqui de trabalho, relacionamento, projeto, espiritualidade. A gente está falando aqui, no primeiro momento, aqui, uma pessoa que se identifica com a carta do mundo como um jeito de ser, um jeito de olhar o mundo, né? Então, o mundo olhando o mundo. Quando eu olho para a casa das preocupações, eu tenho o louco. E aí eu fico pensando um pouco, né? A imagem que vem na minha cabeça imagina quando a gente vai fazer faxina em casa, de modo geral, eu pelo menos sou assim, né? Então, para poder fazer uma faxina, tem que tirar tudo do lugar. Não tem, por exemplo, se eu pego uma mesa, né, de passar só o pano em volta das peças, então, não, eu tenho que tirar todas as coisas de cima da mesa, passar o pano, passar o óleo quando é madeira, secar e botar as peças de volta, que primeiro eu vou passar um pano também em cada uma das peças e colocar de volta no lugar. Eu fico pensando um pouco nessa questão desse medo desse desarranjo, desse medo de tirar as coisas do lugar, porque assim, eu já consegui arrumar tais, sabe o cubo mágico, né? O Kubrick, né? Então é isso. Imagina que eu tenho 3 faces prontas ou 4 faces prontas, né? Para montar as outras, eu ainda preciso mexer pra cacete, né? Tem que gerar esse cubo para tudo quanto é lado. E aí pode ficar um medo, tipo assim, puta, mas essa face já está inteira, essa aqui também, e essa outra, mas será que eu mexer, eu vou conseguir botar essa face de volta? Será que para poder ter uma face pronta, eu vou desfazer da face que estava pronta e agora depois eu não consigo mais colocar de volta no lugar? Não sei se estou sendo claro. Eu acho que a preocupação de louco é isso, né? É a preocupação com a desordem, é a preocupação com o caos, a preocupação com aquilo que é imponderável, incontrolável, né? Coisa de louco. E é curioso porque é bobagem falar isso, né? Quando eu olho para a casa da lua no tabuleiro, que é onde você se engana, eu tenho exatamente a torre, né? Então, esse medo que as coisas saiam do lugar, né? Esse medo que essas coisas, aquilo que eu construí, de repente possa ruir, né? Então, eu estou construindo lá o meu castelinho de areia na beira da praia e eu fico com medo dessa onda, sendo que faz parte do processo, faz parte da brincadeira você montar o castelo para depois desmontar. Então é bem isso, né? Quando eu olho aqui para a casa do diabo, que são as coisas que me irritam, que me tiram do sério, eu tenho exatamente a carta da morte, que também me fala sobre assim, ter que fazer mudança, né? Se eu sou mundo, eu ter que propor mudanças, eu ter que romper com as coisas, eu ter que cortar, provavelmente é algo que me incomoda muito, né? E aí quando eu olho para a casa da morte, eu tenho a força que, eu não sei se isso fica muito claro para quem não tem nada a ver com tabuleiro, né? Porque eu estou falando aqui, vai soar uma coisa muito maluca, só pego o conceito e vem. Para quem já estudou comigo, para quem sabe o tabuleiro, o que eu estou falando vai fazer um pouco mais de sentido por causa do desencadeamento das casas, né? Mas o que a gente está falando é
disso aqui, né? Então, quando eu olho a morte na casa do diabo, eu vou procurar onde é que está, quem está na casa da morte, eu encontro lá a força. E é assim que eu vou fazendo a leitura do tabuleiro, costurando essas casas. Então, assim, eu olho muito aqui como o que eu falei antes, né? Ter que fazer mudanças é algo que me incomoda, porque eu quero ter tudo no lugar, aí faz sentido com essa coisa do mundo, né? Então, o que eu já mexi, o que eu já consegui construir, não mexe, deixa quieto, porque vai que desmorona e estraga aquilo que eu levei um tempo para poder colocar no lugar, uma coisa assim nesse sentido. E aí, quando eu vejo a força na casa da morte, provavelmente, eu não posso falar exatamente dessa pessoa, essa pessoa mundo, porque o que eu vou falar agora é uma característica de quase todo mundo mesmo. Essa palavra mundo serve para tudo, né? Mas entendo aí o que eu estou falando. Então, assim, a carta da força na casa da morte fala muito de uma necessidade de controle. Isso é uma característica das pessoas só de quem tem mundo como personalidade? Eu vejo isso o tempo inteiro, né? Eu vejo isso em mim também, né? E eu tenho trabalhado nisso, né? De deixar a vida fluir e confiar no fluxo e confiar nas coisas, mas enfim, isso aqui é enfatizado nessa configuração aqui, né? A pessoa me perguntou quais são os pontos nevrálgicos, né? Quais são os desafios. Então eu estou olhando só para algumas casas aqui, em cima dessas casas dar esse jabazão aqui, né? Nem jabá, né? Mas dar essa dica para essa pessoa. Eu vejo, por exemplo, na casa da justiça tem um enamorado, e na casa da torre eu tenho a temperança. Eu fico aqui imaginando essa pessoa, e nem a pessoa especificamente fez a pergunta, que eu sei quem é, né? Mas eu não conheço essa pessoa tão bem para poder fazer qualquer tipo de julgamento. Mas existe uma certa dificuldade em escolher, porque quando eu falo de justiça, eu tenho que dar o veredito para algum lado, né? Mais ou menos falando. Quando eu falo da próprio enamorado, é escolher entre 2 ou 3 ou 20 caminhos. E quando eu falo que eu preciso destruir aqui a temperança, é porque talvez tenha uma necessidade meio somebody love de tentar, em vez de escolher entre azul e vermelho, eu misturo tudo e vamos ser felizes com roxo. Só que às vezes a vida não dá para levar no roxo, às vezes a gente precisa escolher mesmo, que ou bem é azul ou bem é vermelho. 13 minutos, eu acho que para dar uma pincelada aqui rápida sobre o tabuleiro do mundo, é isso, né? Então, encerrando aqui, Zéferos Responde segunda edição. Provavelmente vai ter mais aí um vídeo 9, 10, alguma coisa aí, para poder pegar mais uns pontos que me colocaram. Não tenho muitos outros não, mas enfim, é isso, tá? Espero que todo mundo tenha curtido aqui essa viagem aí dos últimos dias. Tá legal? Abraço, até a próxima.